Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de ciências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestivo. O nosso corpo é uma verdadeira indústria química. Quando a gente toma um remédio, a gente tem que verificar que ele não vai ter efeitos colaterais, porque a reação química dele no nosso corpo pode curar uma doença, só que pode prejudicar outros órgãos também, tá? A digestão, a respiração e a formação dos elementos do sangue e também produtos de excreção são alguns exemplos de fenômenos químicos que ocorrem aqui no nosso corpo. No nosso corpo, a gente tem o aparelho digestivo, que é formado pelo tubo digestivo, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino e o ânus. E também tem órgãos anexos, que são as glândulas, o fígado e o pâncreas, tá? O apêndice vermiforme também está localizado ali perto do intestino grosso e não tem uma função muito conhecida, mas está ali, tá? Pode ser também um vestígio do intestino na época em que o homem era somente vegetariano, tá? Os alimentos eles vão sofrer transformações no nosso tubo digestivo. E essa transformação é chamada de digestão, né? São as transformações químicas que os alimentos vão sofrer para serem incorporados e utilizados pelas nossas células. Essas transformações envolvem a hidrólise de grandes moléculas, tá? Que vão ser reduzidas o quê? A moléculas bem menores, que vão ser solúveis em água, né? Podem se misturar com a água e vão ser bem fáceis de ser absorvidas pelas células, tá? A primeira parte da digestão é quando a gente vai triturar o alimento na nossa boca através dos nossos dentes, tá? A segunda parte vai ser a digestão, é o processo químico, tá? Que sai da boca, vai para o estômago e o intestino. Aí nessa parte tem os sucos digestivos, que junto com as enzimas, né, vão fazer a digestão do nosso alimento. Então vamos lá. Alguns sucos digestivos, ó, a gente tem a saliva, que é elaborada pelas glândulas salivares, tá? E a principal enzima é a amilase salivar. O suco gástrico é elaborado pelo estômago. O suco entérico é lá pelo intestino delgado. O suco pancreático é pelo pâncreas e a bile é ali no fígado, tá, pessoal? Já a insalivação é a ação da saliva sobre os alimentos e é produzida por 3 pares de glândulas, né? Um é a parótida, que é localizada atrás e bem abaixo da orelha. A infecção da parótida vai produzir a cachumba. Tem as submaxilares, tá? Que é embaixo do maxilar inferior. E as sublinguais, que é abaixo da língua, tá? Na saliva, a gente tem uma enzima que é chamada de pitialina, que é a amilase salivar, que vai decompor o amido e vai transformar ele em maltose, tá? Já a nutrição é um processo biológico, tá? Em que os organismos, tanto animais quanto vegetais, vão utilizar os alimentos, tá? E assim, utilizando esses alimentos, a gente vai ter nutrientes para realizar todas as funções do nosso corpo, tá? A nutrição vai ser o estudo da relação entre os alimentos ingeridos e algumas doenças ou bem-estar dos animais, tá? E do homem. A boa nutrição, então, vai depender o quê? De uma dieta que seja regular e equilibrada. Então, a gente tem que fornecer ao nosso corpo, né, às células do nosso corpo, uma quantidade certa de alimento e também variada, né? Para que a gente tenha um bom funcionamento do nosso corpo. Para isso, a gente usa o quê? As pirâmides alimentares, tá? Aqui na base da nossa pirâmide, a gente tem os cereais, os pães, os tubérculos e as raízes, que a gente tem que comer de 5 a 9 porções. Aqui a gente tem as hortaliças, que devemos comer de 4 a 5 porções. As frutas, de 3 a 5 porções. As leguminosas, uma porção, tá? As carnes e ovos, de 1 a 2 porções também, tá? Os leites e derivados, 3 porções. A gente tem os óleos e as gorduras, de 1 a 2 porções. E os açúcares e doces, de 1 a 2 porções. Não vale inverter, tá, pessoal? Açúcar e doce, óleo e gordura não é de 5 a 9 porções, tá? É de 1 a 2. Por isso eles ficam no topo da pirâmide, tá? Então, nesse caso, a gente viu sobre a nutrição. E a desnutrição é o contrário, né? Vai ser o quê? O resultado de pouca alimentação, tá? Ou então de uma alimentação excessiva. Essas condições, elas são causadas, tá? Pela necessidade, vai ter um desequilíbrio aí entre a necessidade do corpo e a nutrição de nutrientes, né? A ingestão de nutrientes essenciais. Por quê? Pode comer muito, só que não comer nutrientes
E pode comer pouco também, então não vai ingerir esses nutrientes de toda forma. Então, é interessante a gente não confundir desnutrição com subnutrição. Desnutrição, você pode comer de mais ou de menos, mas não vai ingerir os nutrientes necessários. Já a subnutrição é deficiência de alimentos, e aí sim vai ser resultado de ingestão insuficiente, porque a dieta é pobre, tá? Então, o intestino vai ter uma absorção ineficiente ali de alimentos, tá? Então, a gente não vai conseguir ingerir os nutrientes necessários do nosso corpo, então vai perder esses nutrientes também, através de diarreia, sangramento ou insuficiência renal, tá? Então, esses casos podem dar subnutrição também, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem programas que vão lutar contra a desnutrição e a subnutrição infantil. Então, vai ter o quê? A promoção da amamentação, de uma alimentação complementar, tá? Adequada para a criança, o monitoramento do crescimento da criança, tá? E o controle ali dos nutrientes, tanto das crianças quanto das gestantes. Já a hipernutrição é quando você tem um excesso de nutrientes essenciais. Então, você comeu demais, né? E ingeriu excessivamente aquelas vitaminas e outros suplementos, tá? O corpo ele vai necessitar de mais nutrientes em determinadas fases da nossa vida, tá? Principalmente na infância e na adolescência e também durante a gravidez. Mas a capacidade de absorver esses nutrientes está, assim, frequentemente reduzida. Então, nessas etapas pode ter uma subnutrição. Então, tem que ir. As pessoas que não têm muito dinheiro, né? Tem que ver aí um equilíbrio, a ajuda do governo, a ajuda de entidades, para que não tenha subnutrição, tá? Os principais tipos de substâncias orgânicas, vamos falar um pouquinho agora. O corpo humano, assim como os outros seres vivos, a gente produz muita substância por meio dos órgãos e sistemas, tá? E outras vão ser ingeridas pela alimentação. Essas substâncias, elas são fundamentais para manter o nosso organismo e são divididas em dois grandes grupos, as orgânicas e as inorgânicas. As substâncias orgânicas são aquelas que apresentam o carbono em sua molécula e vão receber diferentes classificações, tá? Então, vamos conhecer algumas dessas classificações. Primeiro, a gente tem os carboidratos, que são os açúcares do corpo. Geralmente, eles têm um sabor adocicado, tá? Essas substâncias orgânicas, elas são abundantes e são responsáveis pela energia para a gente fazer algumas atividades biológicas, tá? Esses carboidratos, eles vão ser classificados de acordo com o tamanho da sua molécula, tá? Os monossacarídeos são carboidratos simples e que a gente obtém facilmente quando a gente consome o quê? Vegetais, frutas, verduras e legumes, ou quando a gente tá ingerindo também glicose e frutose, tá? Que são açúcares, tá? Já os oligosacarídeos é a união de 2 até 6 monossacarídeos, que são pequenos e vão formando carboidratos maiores, tá? Quando duas moléculas de glicose se unem, formam a matose. Já uma glicose como a frutose vai ser chamada de sacarose, que é o açúcar que a gente usa na nossa casa, tá? Outro oligosacarídeo que é comum é a lactose, que é o açúcar do leite, tá? E muita gente tem alergia, tem intolerância também, tá? Os polissacarídeos são moléculas maiores ainda, que são formadas por muitos monossacarídeos. A gente tem vários conhecidos, como o amido, o glicogênio e a celulose. Só que, ao contrário dos outros carboidratos, eles não têm sabor adocicado e nem são solúveis em água, tá? Então, a gente encontra ele em algumas plantas, por exemplo, a batatinha, o milho, a mandioca e o arroz, porque tem muito amido neles para reserva de alimento, tá? E essa reserva é feita no fígado. Já as proteínas, elas são formadas pela união de aminoácidos e têm diferentes e importantes funções no nosso corpo, tá? São nutrientes obrigatórios e a gente vai adquirir eles por meio da alimentação, tá? E onde a gente acha proteína? Nas carnes, nos ovos, no queijo e no leite de origem animal, tá? Mas os vegetais, as proteínas também estão presentes, principalmente lá nas leguminosas, né? Feijão, lentilha e grão de bico e algumas sementes como castanhas e nozes, tá? E as frutas e verduras também têm proteína, só que com uma quantidade bem mais reduzida do que nas carnes, tá? E as proteínas, elas estão presentes em todos os organismos vivos e vão participar de vários processos bioquímicos aqui nos seres humanos, tá? E é a segunda substância mais abundante no nosso corpo depois da água, tá? Então, vamos ver algumas funções que as proteínas podem fazer no nosso corpo, né? A gente tem proteína de função estrutural, que é o colágeno e a elastina, que estão presentes no nosso corpo, principalmente no cabelo
e nas unhas, tá? Então, tem proteína com função de sustentação. A gente tem proteína de defesa, que são os anticorpos, tá? Que vão reconhecer os invasores no corpo humano, vão se ligar a eles, vão dizer que ali tem perigo e vão eliminar aquele invasor. A gente tem as proteínas de função hormonal, por exemplo, a insulina, né? Que vai retirar o quê? O excesso de açúcar no nosso sangue, vai ajudar aí no controle da diabetes. E a gente tem proteínas também de transporte, que é o caso das hemoglobinas, que são responsáveis pela coloração vermelha no nosso sangue e vai transportar oxigênio do pulmão para todo o nosso corpo, tá? Além das proteínas e dos carboidratos, a gente também tem os lipídios ou as gorduras, né? Que tem várias funções no nosso corpo. Uma delas é o quê? Reserva de energia, tá? E também vão atender necessidades nutricionais específicas. A gordura ajuda com a lubrificação, auxílio de absorção de cálcio e também transporta algumas vitaminas, tá? E as gorduras são tão importantes quanto os açúcares e proteínas. É claro que são ruins em excesso, tá? Então, onde é que a gente acha essa gordura? Gema de ovo, peixe de água fria, como o salmão e a truta, nas castanhas, no amendoim, no milho, na semente de girassol e muitos outros, tá? Então, o colesterol, a gente pensa, meu Deus, eu tô com colesterol. Todo mundo tem colesterol. Tanto bom quanto ruim. É ruim quando o ruim tá alto. Então, a gente precisa desse colesterol, a gente precisa de lipídios. Mas se ele tiver alto demais, a gente vai sofrer as consequências, tá? Então, tudo que é demais é sobra, tanto de carboidrato, tanto de gordura, quanto de proteína, tá, pessoal? E a gente tem alguns lipídios também, os fosfolipídios, que são aqueles que são algumas gorduras que são encontradas nos animais e vegetais, tipo a gema de ovo, fígado e nos olhos. A gente tem as ceras, que são encontradas nos animais e plantas também, tá? Tem a cera de abelha, tem a lã do carneiro, né? Tem óleos e gorduras também, que é a mistura de ácidos graxos e ésteres neutros, tá? Então, a gente tem os óleos e gorduras que a gente utiliza muito aí no nosso dia a dia. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Aprendemos mais sobre o sistema digestivo e sobre o nosso corpo, tá? Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo e até a próxima aula.